Bom, falando sobre o governo congregacional, quero começar com uma pergunta, e ela não é retórica, né? Então eu espero respostas. Quando a gente fala sobre a autoridade da congregação, em outras palavras, né? A igreja decidindo algumas coisas, o grupo de membros decidindo coisas para a igreja, que tipo de preocupações surgem na mente de vocês? Então, quando eu digo assim, olha só, nós vamos reunir a igreja para decidir algumas coisas, alguns assuntos aqui, o que vem na cabeça de vocês como preocupação ou como objeção? Maturidade. Se essa igreja tem a maturidade para decidir sobre esse algo que vai ser decidido. Maturidade é um ponto importante. Uma igreja imatura, ela toma decisões imaturas, sem sabedoria, que não estão necessariamente debaixo da palavra de Deus, isso é verdade. Mas o que passa pela cabeça? Discussões. Então veja bem, quando a gente... Eu não vou colocar... O pensamento de alguns pastores, de alguns líderes pode ser, eu não vou levar isso para a igreja, senão pode levar a discussões, a divisão da igreja, as pessoas não vão saber lidar com a discordância de ideias, né? Então discussões é um tipo de preocupação comum. Mais o quê? Isso, de certa forma, aproxima a igreja do governo do mundo, assim, talvez? Seria uma objeção? Ou não, não sei. Positivo. Tá, algo positivo, ser uma democracia. Só uma autoridade, né, vindo de cima para baixo, necessariamente. Tá, esse é um ponto também. Mais alguma coisa vem à mente? Tá bom. Mas o ponto que eu queria levantar era esse, né? E aí eu imaginei que eu ouviria algo do tipo. Que colocar decisão, colocar o poder de decisão... Ih, vou ligar o cronômetro agora, hein? Bom, aí não é comigo, né? Então, aí é com vocês. Tinha que ter lembrado, né? Bom, vamos começar então, né? Colocar decisão das coisas da igreja na mão de algumas pessoas pode gerar alguns problemas. Então, essa geralmente é a preocupação. Esse problema ele pode vir de diversos lados, mas pode sim gerar alguns problemas. E aí eu tenho uma resposta a isso, porque eu já imaginei que essa seria a resposta de vocês. Em geral, nós identificamos a autoridade sozinha, né? Então, e a autoridade, geralmente, eu encaixo ela em uma pessoa autoritária. Então, ter autoridade não significa que você vai exercer de modo autoritário. Então, eu quero trazer para a realidade da igreja que toda autoridade ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Então, ao passo que a igreja recebe de Deus a autoridade para tomar decisões, para ligar e desligar, ela também é dotada de responsabilidade. Cada um dos membros é responsável pelo que acontece na igreja, pelas decisões que toma, e isso gera um envolvimento maior. Tá? Então, a ideia é que não seja, e eu vou caminhar, vou construir com vocês como que a gente constrói uma congregação madura, né? Como que essa congregação madura ela é cultivada. A ideia é que não seja um conjunto de decisões irresponsáveis conforme o gosto de cada um. Tá? Então, a gente deve exercer a autoridade da igreja em submissão à liderança. Tá? Então, os membros exercem a autoridade em submissão à liderança, que, por sua vez, está submissa ao próprio Deus. Então, assim que funciona a igreja. E o modelo que eu vou propor, que é um modelo proposto também no livro, é de um congregacionalismo liderado por presbíteros. Tá? Então, a gente está falando de uma forma congregacional, mas debaixo da liderança de presbíteros. Esse é um modelo de governo da igreja, ou seja, como que a igreja vai funcionar para tomar decisões, mas também é um programa de discipulado. Aí você fala, pera, Gustavo, você está juntando alguns temas aqui que não estão conversando muito bem. Eu acho que eu pisquei aqui, você estava falando de governo de igreja e você foi para discipulado. Então, atenção aqui. Por que esse é um modelo de discipulado? Porque ele capacita a igreja para uma responsabilidade que ela foi chamada a exercer. Não basta dar à igreja autoridade se ela não é capacitada para exercer essa autoridade. Por isso que ele é
um congregacionalismo liderado por presbíteros, onde a congregação exerce a autoridade dada por Deus e os presbíteros têm um papel de capacitar a congregação a tomar boas decisões. E nisso ele difere da democracia, por exemplo. Parece, mas não é. Porque a democracia, cada um chega com as suas próprias inclinações, com o seu próprio modo de pensar, com as suas ideias, sem necessariamente uma orientação para tomar as decisões. E aí, então, isso chega a um resultado ali que é meio que da maioria e dessa forma. Mas aqui não, aqui ele é liderado por presbíteros. Alguns modelos de igreja que vocês já podem ter ouvido falar, e eu não vou me aprofundar neles, porque não é a ideia, tá? Senão a gente vai precisar abrir um capítulo muito grande aqui. A gente tem, por exemplo, além desse que eu acabei de mencionar, né, o congregacionalismo liderado por presbíteros, nós temos um governo oligárquico, tá? Onde a autoridade ela está na mão dos presbíteros de uma igreja independente. Então, tem uma igreja que não tem um vínculo com uma igreja acima dela, e o grupo de presbíteros delibera sobre o que vai ser feito. Tem o modelo presbiteriano, que esse grupo de presbíteros, na realidade, as deliberações, elas recaem sobre as igrejas que estão abaixo dessa liderança. E também tem o episcopal, que, na verdade, a autoridade está em um bispo, que, por sua vez, está liderando algumas igrejas. Tá? Claro que eu não estou entrando nas nuances, né, porque senão a gente traria muitos elementos aqui. Mas o que a gente vai tratar aqui não é dos outros modelos, mas do modelo aqui que a gente está propondo aqui nessa aula e, por consequência, aqui na igreja, né, não à toa. Uma coisa que eu preciso falar, que toca em algo que foi falado por vocês também, é sobre a possibilidade desse congregacionalismo ser imaturo, né? Qual que é a consequência de um congregacionalismo imaturo? Discussões bobas que dividem a igreja. Então, eu vou discutir se o chão vai ser cinza claro ou cinza escuro, ou se eu vou botar um piso. E aí a gente cria um racha na igreja por falta de sabedoria dos irmãos de lidar com as divisões, com as diferenças de ideia, fazendo muita questão daquilo que é secundário, né? Então, sem ceder. E outra coisa que é absolutamente perigosa é quando a congregação move num sentido antibíblico. Então, por exemplo, o livro ele dá um exemplo que está um pouco fora da nossa realidade, mas eu vou trazer para o que seria talvez mais próximo da nossa realidade. Seria uma igreja talvez votando para que o pastor celebrasse um casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é antibíblico, e a igreja decidindo de forma antibíblica. Então, isso também decorre de um congregacionalismo imaturo, um congregacionalismo que não é conduzido por uma liderança saudável e que o conduz ali por uma decisão bíblica. Tá? Isso gera um problema. Na hora que você vai debater assuntos, às vezes até difíceis, que são importantes, são difíceis, essas pessoas elas não vão tomar decisões baseadas no amor ao próximo, no ceder prioridade para outras pessoas, mas elas acabam tomando decisões de maneira carnal. O que vai ser melhor para mim, o que eu prefiro, mas são capazes de exercer humildade, de exercer o cuidado. E às vezes isso acontece porque há pessoas que não são crentes na membresia da igreja. Né? Sim. É nesse momento que a gente observa as consequências de uma postura displicente com um membro que vem demonstrando sinais de que não é convertido. Então, você já percebe no modo daquele membro de agir com quem está próximo dele. Você percebe desvios na vida dele, falta de arrependimento, e você não confronta. Qual que é o resultado lá na frente que o pastor falou? Pessoas imaturas lidando com decisões da igreja. E isso causa divisão. Por quê? Porque lá atrás a gente foi displicente. Se vocês quiserem ficar aqui, mas se quiserem ficar aí, tudo bem também. É só porque eu consegui olhar para cá, mas coisa minha também, né? Eu fui tão direto agora também, se puder, né? Desculpa. Se eu não puder, tudo bem também.
questão do discipulado, ele pode chegar, né, e pode alcançar um crente a maturidade, entendeu? Então, o discipulado não pode se abrir, quando o início do discipulado, não pode se abrir mão do discipulado para andar junto, entendeu? Com todo esse contexto. Exatamente. Para chegar à maturidade, para quê? Para chegar à unidade da igreja. Uhum. Boa observação, André. O discipulado ele é um pressuposto para uma comunidade madura. Ele é necessário. Então, por isso que falar desse modelo, ele não é só um modelo de igreja, mas é um modelo de discipulado também. Então, é necessário que haja discipulado para que a igreja amadureça, então, tenha essa postura. E aí, diante desses possíveis problemas, como eu estava falando, de divisões dentro da igreja, levar o pastor ou decidir por uma decisão decidir por uma postura antibíblica, a gente pode pensar que o problema está no sistema. Então, esse sistema aqui ele é um problema, né? Então, o congregacionalismo é um problema. Não. Na verdade, o problema é o pecado. Então, o pecado ele viola, ele corrompe os modelos perfeitos de Deus. Então, o problema não é o congregacionalismo. O problema é o pecado que está em todos nós. E a gente vai ter que precisar lidar com isso. Então, já adianto que não é um modelo perfeito, porque nós não somos. Somos pecadores. Mas, observando a palavra, sendo liderados, pastoreados por pastores e presbíteros com o coração temente a Deus, esse modelo ele funciona melhor. Tá? Então, o problema não é do modelo, não é porque dá errado que o modelo é ruim. Tá? E aí, qual que é a ideia, então, de um congregacionalismo bíblico fazendo uma contraposição com o congregacionalismo imaturo? É que esses pastores estão sob a autoridade de Deus, conduzindo o povo conforme a palavra. E esse povo toma decisões sábias. Então, esse é um modelo ideal. Tá? Os pastores estão debaixo da autoridade de Deus e eles conduzem esse povo de Deus, a membresia. E aí, entendendo um pouquinho melhor esse termo, né, congregacionalismo liderado por presbíteros. Eu vou dividir em duas partes, para que a gente consiga desenvolver isso melhor. Primeira parte é a segunda, né? Então, ele é liderado por presbíteros. Qual que é a ideia de um modelo que é liderado por presbíteros? Essa liderança, ela nos treina para o trabalho. Então, é uma liderança que capacita a cada um de nós a exercer algum trabalho. Tá? Então, o pastor, através das pregações a cada domingo, dos momentos de ensino como esse, de toda a programação de ensino da igreja, ele capacita a congregação para um trabalho. E o congregacionalismo, que é o que vem primeiro, é a execução desse trabalho para o qual nós fomos treinados. Então, é uma junção de duas coisas. Nós somos treinados para realizar um trabalho e o congregacionalismo ele oportuniza esse trabalho. Não adiantaria, no final das contas, que nós fôssemos treinados, ou melhor, não seria tão eficaz se a gente recebesse treinamento, mas não tivesse voz. Então, se o pastor treina a congregação, ensina, tem uma congregação madura, saudável, crentes, pessoas que, apesar de pecadores, estão arrependidas dia após dia do seu pecado, buscando agradar a Deus, mas as pessoas não têm voz. Então, isso é um modelo, por exemplo, sem o congregacionalismo, onde a decisão vem de cima para baixo. Então, é uma junção de coisas. Por um lado, o pastor treina, essas pessoas elas têm a oportunidade de manifestar essa maturidade adquirida no congregacionalismo. E como que se manifesta? Na Assembleia. Tá? Pulando alguns capítulos onde eu vou chegar lá, mas é quando todos aqui têm voz, e daí a importância da gente participar, estar presente, estar envolvido com esse tipo de programação da igreja. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Caso tenham qualquer dúvida, é só falar, tá? Bom. E nossa, essa palavra tem que ficar falando toda hora. Eu estava preocupado em casa já, congregacionalismo. Então, um congregacionalismo que ignora o papel dos líderes, ele é mundano. Ele não quer estar submisso à palavra e a uma liderança. Ele, na verdade, ele só quer dizer o que ele quer. Então, eu quero congregacionalismo, mas eu não queria estar sujeito a uma liderança. Então, você corrompeu completamente a ideia. O líder, então, ele é um guia que, se a gente dispensa ele,
é só uma união de vontades, é só uma união das inclinações de cada um de nós, e aí eu exercendo a minha opinião no meio da igreja. Tá? E o que acontece quando a igreja tem toda a autoridade sobre os líderes? Eu falei com vocês. A igreja não tem a oportunidade de manifestar aquilo para o qual foi treinado. Só que quando a autoridade está somente sobre os líderes, o próprio discipulado ele é prejudicado. Porque os membros eles se tornam menos responsáveis pelo que acontece. Na verdade, eles sequer participam. Eles só veem as coisas acontecendo na igreja. Eu não quero falar de igreja nenhuma, então já adianto, já que a ideia não é falar, na minha igreja era assim e tal, é assim. Não é essa. Tá? Então, mas existem igrejas que quando o membro percebe, a decisão já foi tomada, já mudou, veio de cima para baixo, e ele só aceita. E aí pronto, ele não tem parte com aquilo. Ele não se compromete, ele não é responsável, ele não se envolveu. E isso gera um membro, muitas vezes, sem engajamento, passivo. Ele vai na igreja como um mero frequentante, porque ele não é parte daquilo. Esse não é um modelo bíblico. O modelo bíblico, a autoridade final é da congregação. Todos participam, todos são responsáveis. Então, isso é o que acontece, por exemplo, quando os líderes tomam para si toda a autoridade do que acontece na igreja. Tá? Bom, essa foi uma introdução. E como que esse congregacionalismo, liderado por presbíteros, ele acontece na vida da igreja? Eu vou dar alguns exemplos aqui, e aí eu deixo bem claro que são exemplos hipotéticos. Tá? Eu peguei 2 casos que são hipotéticos, então deixando totalmente claro. Intencionalmente foi. Eu pensei em não ser, e aí eu decidi e falei, acho que é melhor ser hipotético. Então, pensa numa pessoa que foi infiel no casamento e de alguma forma a liderança ficou sabendo disso. Né? Ficou sabendo porque algum irmão contou para que fosse tratado. Chegou a informação para a liderança de que esse irmão foi infiel no casamento dele. Como que esse congregacionalismo acontece na prática? Tá? Os presbíteros eles vão até o irmão para tratar a situação no primeiro momento. Tá? Então, essa é a primeira camada. Depois, eles levam esse caso à igreja para chamar a igreja à responsabilidade que eles têm. Tá? É claro, porque, na verdade, se eles forem conversar com o irmão se arrependeu e aí está resolvido. Né? Então, isso não precisa necessariamente chegar. Então, depois, o caso vai para a igreja e a igreja junta busca o irmão para que ele se arrependa. Percebe que não é uma ação somente da liderança. E se em qualquer momento do processo, se esse irmão se arrepende, ótimo. Demonstrou arrependimento, deixou de fazer o que fazia, ótimo. O propósito foi alcançado. Se ele não se arrepende, e aí então o pastor propõe a excomunhão desse irmão do rol de membros. Então esse irmão ele deixa de ser membro, o pastor, veja bem, ele propõe, tá? Ele não decide sobre isso. Ele propõe e ele embasa o motivo pelo qual ele está propondo. E a igreja vota. Há casos em que a igreja tem tanto apego por aquele irmão que ela vai votar errado. Isso pode acontecer. Né? O pastor até falou de um caso de uma irmã que estava... mas talvez estivesse ausente muito tempo das reuniões, eu acho. E aí os presbíteros levaram o caso para a igreja. Por exemplo, está 6 meses sem ir para a igreja. Né? Então, ela está longe, eu não sei o que ela está vivendo, eu não sei o que ela está fazendo. É outro caso. Levou para a igreja e a igreja voltou para que ela continuasse como membro. A igreja decidiu mal. E aí o pastor, ele orientou a igreja, ele ensinou, ele liderou, ele conduziu, e aí numa segunda votação, numa outra assembleia, o tema foi proposto novamente, a igreja decidiu então pela excomunhão. E é o tipo de coisa que pode acontecer num congregacionalismo liderado por presbíteros. Quando a igreja eventualmente decide mal por algum motivo, pode ser uma questão afetiva, né? Poxa, sou tão amiga, tão querida e tudo. O pastor, ele tem o papel e o dever de ensinar a igreja, porque através do ensino ele capacita para que a igreja tome uma boa decisão. Tá? Ele jamais pode obrigar. Se a igreja decidisse manter o membro, ela continuaria. Mas, nesse caso, teve esse desfecho. Outro caso, uma outra pessoa deixou de participar das reuniões da igreja. Então, ela sumiu, assim, parou de participar, às vezes vinha, vez ou outra, mas parou de participar. A liderança busca essa pessoa e fala, o que está acontecendo, como que a gente pode te ajudar, o que te levou a deixar de vir? E a pessoa está evasiva.
Não tem motivo. Não é que ela está doente ou está sem condições de vir, não é isso. Mas ela está fugindo ali da responsabilidade que ela tem como membro. E aí o pastor leva esse caso para a igreja, para que a igreja busque essa irmã. A igreja buscou a irmã não responde, a irmã não vem. E aí, então, esse caso, ele vem para a Assembleia para votar a excomunhão e a igreja decide de novo. Tá? Então, essa é a dinâmica. É uma dinâmica em que a liderança faz o seu papel buscando e chamando ao arrependimento todos aqueles que têm demonstrado falta de arrependimento, onde a liderança convoca a membresia para participar desse processo, porque é responsabilidade de todos, e onde a membresia tem a palavra final a partir de uma proposta da liderança. Tá? Entendido? Tá ótimo. E aí eu quero pontuar aqui sobre a excomunhão. Né? O que é a excomunhão? A excomunhão é basicamente a igreja dizendo que não consegue mais atestar a fé daquela pessoa. Eu estou dizendo que eu não sei mais se você é crente. Em alguns casos, eu posso até dizer que eu estou vendo e eu consigo ver que você não tem sinais de que você é cristão. É algo absolutamente grave e muito negligenciado em nossas igrejas. A gente não vê tanto isso, de excomunhão. Mas é algo absolutamente grave, porque isso diz respeito à eternidade da pessoa. A igreja não é capaz ela não faz, mas ela reconhece. E ela reconhece aquilo que as evidências deixam claro. Tá? E, naturalmente, o objetivo da excomunhão não é que essa pessoa seja punida eternamente pelo seu pecado, mas que ela tenha arrependimento e volte. Então, se ela está em um pecado impenitente, ela é excomungada e daqui a algum tempo ela se arrepende e decide voltar a congregar, ela será bem-vinda. Naturalmente ela vai passar por um processo para a gente entender que é o momento da vida dessa pessoa está, e se ela realmente deixou os pecados, mas o objetivo foi concluído. O objetivo da excomunhão não é criar um grupo de exclusivos e tirar de perto da gente que não é crente. Não é por isso. É fazer com que ela perceba que ela não faz parte desse grupo. Não proceder com a disciplina nos termos que devem ser é uma falta de amor com aquele irmão que está em pecado. Porque, na verdade, a gente ama tanto que a gente está disposto a ter um desconforto de excomungar alguém, porque através dessa excomunhão ela percebe, fala, eu não faço mais parte. A igreja não me vê como uma cristã. A igreja não me vê mais como um membro e como um convertido. Então, o objetivo é esse. Tá? E como eu falei no começo, a autoridade, em momento algum, está desvinculada de responsabilidade. Meu Deus, 20 minutos já? A autoridade ela não está desvinculada de responsabilidade. Então, não é um mero exercício de autoridade numa assembleia, mas, além disso, eu sou responsável pela sua vida do decorrer da semana, durante todo o tempo. Porque, às vezes, algumas pessoas elas lidam mal com a autoridade, lidam mal com o poder, e pensam, bom, então eu tenho poder de falar sobre a vida do meu irmão. Não é só isso. Você também é responsável por cuidar dele. Se você percebe que o irmão está tendo uma atitude, está tendo um comportamento ali que não está coerente com a sua fé, você é convidada a buscar esse irmão antes desse irmão ir para a assembleia. É o nosso papel como cristãos. Então, eu estou falando aqui não é só de autoridade de deliberar sobre a vida de terceiros, mas a responsabilidade de olhar para o lado e cuidar de quem precisa, de exortar, de admoestar, de estar junto. Não basta exercer essa autoridade no domingo da assembleia. Essa autoridade ela é acompanhada também de responsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Agora, eu quero falar um pouco sobre o trabalho dos membros, de onde decorre isso. Né? O livro ele descreve um trabalho de rei e sacerdote, tendo como base aquilo que foi dado a Adão. Tá? Então, tendo como fundamento, primeiro, o comissionamento de Adão em sua criação, nós entendemos que nós recebemos nele esta responsabilidade, este papel, este ofício de sermos como que reis e sacerdotes. Tá? Uma vez que Adão ele não só é histórico,
e real, mas também é um representante da humanidade. Então, nele, recebemos então esse ofício. Em Gênesis 2,15, Adão é chamado para cultivar e guardar, né? Então, ele, quando cultiva e guarda, ele mantém esse ambiente consagrado a Deus, né? Ou mais ou menos, porque a gente sabe o que acontece depois. Mas a ideia era essa, cultivar e guardar, separar aquilo que é de Deus. E, por outro lado, ele também é chamado a governar em Gênesis 1,28, quando então ele é criado. Então, existe este duplo ofício sobre Adão, e por isso, então, chega até nós. Tá? Então, se por um lado um rei governa, um rei sacerdote, ele governa em nome de um rei maior, e também buscando separar aquilo que é santo do que é profano. Então, isso, trazendo para a realidade da igreja, significa que é nosso papel cuidar da pureza daqueles que aqui estão. Então, é meu compromisso cuidar da pureza daqueles que aqui estão e do conteúdo que é aqui falado. Então, eu devo exercer essa função de rei sacerdote, garantindo que as pregações, os ensinos, eles são bíblicos e que as pessoas vivam conforme a fé que confessam. Essa é a nossa responsabilidade. E isso não casa muito bem em um mundo tão individualista, né, em que você não tem nada a ver com a minha vida, cada um cuida da sua vida, mas na igreja é diferente. Na igreja é diferente. Na verdade, quando a gente integra, eu tenho a ver com a sua vida, você tem a ver com a minha. As nossas vidas, elas estão envolvidas porque nós fazemos parte de um corpo. Tá? Então, nós exercemos esse governo, essa autoridade, sob a autoridade de Deus. Tá? Em Moisés, depois avançando um pouco mais, o ofício que antes era individual, ele tornou-se corporativo. Vamos abrir a Bíblia rapidinho, em Êxodo 19, 5 e 6. Então, Adão recebe um ofício individual para a pessoa de Adão, e Moisés ele expande isso. Tá? Então, em Êxodo 19, (5 e 6). Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, esse chamado ele é ampliado em Moisés. Já em Jesus, que também é chamado, dentre muitas outras coisas, de novo Adão, ele foi o sacerdote perfeito. Como a gente bem sabe, Adão falhou, mas em Jesus isso é reestabelecido. E Jesus, sendo o representante que trouxe vida ao seu povo, a gente resgata nele, então, esse chamado para sermos sacerdotes. Tá? E isso a gente pode ver em 1 Pedro 2,9. Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok. Então, compreendendo que, com origem em Adão, passando por Moisés faltou minha palavra, mas uma manifestação perfeita em Jesus, meio corrigindo aquilo que havia sido perdido em Adão, nós temos então o chamado de sermos reis sacerdotes. O que isso implica para nós hoje? Implica que a gente deve trabalhar pela igreja, ou seja, trabalhar por esse grupo de pessoas que se reúne aqui, essa igreja local, e vigiar, porque nós somos santuário de Deus. É não negligenciar o desvio do outro ou o seu próprio desvio, principalmente. É cuidar da santidade da igreja. É a responsabilidade de cada um. Muitas pessoas pensam que isso cabe ao pastor. Então,
tudo acaba recaindo sobre ele. Só que nós sabemos que é humanamente impossível que, mesmo numa congregação pequena, como nós somos, que o pastor consiga penetrar em todos os ambientes. Pensa só. Digamos que eu tenha uma relação de proximidade com o Léo, e aí, poxa, o Léo vai na minha casa, a gente viaja junto. Então, eu tenho uma proximidade com ele que às vezes eu não tenho com o pastor. Léo vai ver da minha vida aquilo que o pastor não vê. Léo vai ver como que eu ajo na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa. Ele vai ver como é que eu lido com o trânsito. Ele vai ver, e aí ele vai ter a oportunidade de chegar em lugares que o pastor não está vendo. Então, cabe mais intencionalidade em nossos relacionamentos e estar disposto a uma postura de cuidado e de amor uns com os outros e com a igreja do Senhor. Porque nesse relacionamento ele pode ver alguma coisa em mim que ele vai me chamar e falar, Gustavo, eu acho que... E aí, às vezes, isso é resolvido aqui mesmo, pastor. Ele vai resolver comigo porque ele já foi liderado pelo pastor, já é um membro maduro, e ele já foi capacitado para isso, porque a ideia é que o pastor, cada vez mais, capacite a igreja para que ela mesma, entre os membros, consiga, então, exercer esse cuidado. Então, pensa só nessa responsabilidade. Às vezes a gente se envolve uns com os outros, sai para o futebol, sai para um churrasco, mas não se atenta a isso. Mas todo momento a gente está vivendo a nossa vida como crente. A gente não consegue, a gente não tem uma vida aqui, uma vida lá fora, não deveria ter. Então, convivendo uns com os outros é uma boa oportunidade para a gente trabalhar para aperfeiçoamento uns dos outros. Tá? E cuidar, então, porque é para isso que Deus nos chamou. Nós também somos chamados para separar o santo do profano, né? Como eu falei, se aplica isso, né? De vigilar, de ter vigilância sobre os membros e também de multiplicar no sentido de que, através da proclamação da palavra, do discipulado, então ampliar isso cada vez mais. Nós somos capacitados pelo Espírito e pela Escritura para separar o verdadeiro do falso evangelho. Então isso é muito importante, né? Nós temos capacidade dada pelo Espírito para isso e também somos capacitados, domingo após domingo, aula após aula, a conseguir identificar aquilo que é e aquilo que não é o evangelho. E nós, como igreja, nós podemos avaliar uma profissão de fé. De novo, em nosso tempo, quando que você ouviria por aí falar sobre avaliar a fé do outro? Não. A fé é algo muito individual, não é? Não é isso que as pessoas dizem? A fé é algo privado, é algo que diz respeito apenas a mim. Mas, na verdade, não. Eu estou dizendo o contrário disso. Eu estou dizendo que a sua fé ela deve ser atestada, e pode, pela sua igreja. A igreja deve atestar a fé de todos aqueles que fazem parte do corpo. Tá? E qual que é o fundamento para isso? Mateus 18, do 15 ao 20. Né? Passagem que a gente vai... tem ouvido bastante aqui já, mas vamos lá para Mateus 18. Mateus 18, do 15 ao 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem, atenção, em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Perceba que Jesus dá aqui a autoridade para ligar e desligar, a autoridade à congregação, para ligar e desligar na terra com uma implicação com o que acontece no céu. E é por isso que nós somos capazes de avaliar as profissões de fé. Então, a partir daquilo que uma pessoa manifesta em sua vida, nós conseguimos avaliar e recebemos a autoridade de Deus como congregação, não é um irmão sozinho, mas como congregação, para fazer isso. Em suma,
como eu falei no começo, a gente é capaz de julgar o que e o quem do Evangelho. Então, o que diz respeito ao conteúdo, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado nas pregações, e quem a respeito da confissão das pessoas que se dizem ser cristãs. Tá? Então, nós temos autoridade para esses dois aspectos. Negligenciar isso é descumprir com a ordem de Deus. Devemos, portanto, estar atentos àquilo que é dito e ao caráter das pessoas que diz, ao caráter da pessoa que está ao nosso lado. Então, nós somos chamados a isso. Como eu falei, a congregação ela recebe... Eu falei não, né? A gente acabou de ler. A congregação recebe o que a gente chama de autoridade, as chaves do reino, né? O poder das chaves. E esse poder das chaves ele é mencionado primeiro a Pedro, na confissão dele de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e aí a gente pode pensar em aplicar aquilo aos apóstolos, mas em Mateus, Jesus deixa bem claro que não é algo exclusivo aos apóstolos, mas é algo da congregação, essa autoridade para ligar e desligar. Então perceba que a autoridade ela pertence à igreja reunida. Ela não pertence ao Papa, não pertence aos presbíteros, não pertence ao pastor individualmente. A autoridade é da igreja reunida. Grupo de pessoas decidindo debaixo de uma liderança que lidera debaixo de Deus. Esse texto, né, ele valida muito até o que o usou sobre a participação na membresia. Né? Você vê que começa com a membresia e termina com a membresia. Então você vai ter, eu chamo mais dois, toda membresia envolvido nesse processo, nesse comprometimento, né, de atestar, então, assim, como você tem dito desde o início. Né? Não é algo que a gente pode chegar e jogar exclusivamente no congresso livre, jogar exclusivamente para o pastor e os presbíteros. A própria igreja ela tem o seu papel nisso aí, do começo ao fim, que é na assembleia reunida, que é ela que vai dar o veredito sobre essa, por exemplo, como eu disse. E tem efetiva autoridade, né? O pastor ele pode orientar, mas no final das contas a decisão é da membresia, é da congregação. Né? Então, o que significa essa autoridade das chaves em síntese? Tá? Pronunciar um julgamento do céu sobre o que e quem do Evangelho, ou seja, confissão e confessores. Escrever e confirmar declarações de fé, ou seja, aquilo que a igreja crê, documentos que retratam aquilo que a igreja crê, adicionar ou remover nomes do rol de membros. Lembrando, adicionar ou remover um nome no rol de membros não torna a pessoa membro, não torna a pessoa crente, mas reconhece uma realidade. Então, quando eu adiciono, eu estou reconhecendo que ela me deu testemunho da fé que ela tem. E quando eu removo, o contrário. Tá? Então, a gente fala muito sobre membresia, né? Membresia, e nem sempre a gente consegue definir muito bem o que significa membresia. Alguém arriscaria trazer uma definição de membresia? O pastor vai entrar em crise. É melhor alguém responder. Desculpa, não, mas fala, não, mas eu só quis introduzir a pergunta. Falei demais. Tá bom. Eu arriscaria dizer que as pessoas sabem, mas a dificuldade de definir. Tudo na vida, né? Definir é difícil, né? Tá tudo bem. Então todo mundo, quando eu falar, era isso que eu estava pensando. Então é isso que vocês estão pensando mesmo. Vamos para o próximo ponto. Não, estou brincando, vamos lá. Então, o que é a membresia? Né? A membresia ela é a aliança entre crentes pela qual eles confirmam a profissão de fé uns dos outros através das ordenanças, batismo e ceia, e concordam em supervisionar o discipulado a Cristo um dos outros. Ou seja, estamos reunidos e domingo após domingo, ou melhor, tomamos a ceia com frequência, no caso aqui, uma vez por mês, estamos juntos na ceia, concordamos com o ingresso uns dos outros aqui nesse corpo de membros e estamos de acordo que devemos supervisionar uns aos outros no discipulado a Cristo.
é um grupo coeso que se envolve em prol do bem espiritual um dos outros. E temos a mesma fé no mesmo Senhor e atestamos isso. Então, isso é a membresia. Tá? Se quiser adicionar alguma coisa, quer adicionar uma coisa? Mas existem formas de falar sobre isso, mas é esse grupo coeso de pessoas. Tá? Gustavo, tem um objetivo aí, mais uma vez, discipulado, que é você conhece a Cristo e o seu objetivo é ajudar as outras pessoas também a reconhecer Cristo. Isso. É se tornar como Cristo. Aham. O discipulado é verdade, né? Ele tem esse aspecto de caminhar com o outro para que ele possa, então, reconhecer também. O discipulado ele nunca pode ser deixado de lado nesse modelo, né? E você faz muito bem de trazer boa ponderação, André. E quando que essa igreja ela exerce essa autoridade? Na prática, na recepção e exclusão de membros, na escolha e na remoção de mestres, né, de oficiais da igreja, e na definição da declaração de fé. Quando essa igreja então vai exercer aquilo que ela decide, está decidido. E esse aqui é o núcleo. Tá? Aí pode surgir a pergunta, fala, poxa, mas e o financeiro? Né? Porque muitas vezes é tema de muito debate, às vezes levantar algum assunto financeiro na Assembleia, e você, Gustavo, acabou de listar, e essa autoridade aqui não está relacionando o financeiro nessa autoridade. As decisões financeiras, elas é o seguinte, né? Decisões menores que não vão afetar o caminhar da igreja, não vão afetar a integridade do evangelho aqui nesse lugar, elas podem ser tomadas ali pontualmente por aquelas pessoas que a gente confia para isso, que foram eleitas com essa finalidade. Então, por exemplo, aqui nós temos o gestor financeiro, o suplente, conselho fiscal. Existe uma estrutura, não é uma pessoa só, tem uma estrutura que foi reconhecida para isso. Então, decisões menores podem ser tomadas. Decisões mais relevantes é recomendado que seja levado para a igreja. Então, o que é relevante? Né? Depende do tamanho da igreja. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer um investimento de R$1.000 para uma igreja que as entradas são 10 mil, isso já é 10%, é relevante. Mas se a igreja recebe 100 mil, torna-se 1%, talvez seja menos relevante. Então, depende da realidade de cada igreja para decidir aquilo que é ou não é relevante. Né? E, naturalmente, tudo aquilo que afeta a integridade do evangelho. Então, por exemplo, se a gente se comprometer aqui na igreja em fazer uma mega reforma, a gente vai ficar sem dinheiro, por exemplo, para o sustento do pastor para pagar o aluguel depois. Então, isso está comprometendo a integridade, não tem onde ficar, não tem como sustentar quem tem alimentado a igreja. Então, assim, isso é um problema em si. Então, a gente consegue perceber um problema nisso e deve ser colocado em votação, e, na verdade, deve ser vetado em votação tudo aquilo que afeta a integridade do evangelho aqui nesse lugar. Tá? Então, esse é o prisma. Não é sobre dinheiro, mas é olhar isso de acordo com a nossa realidade. Agora, é de bom tom algum tipo de planejamento, tudo aquilo que der para trazer algum tipo de planejamento para o próximo ano, o que pretende fazer, não é um problema. Uma igreja madura consegue decidir sobre essas coisas e com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de divisão. Então, é absolutamente possível fazer isso. E, naturalmente, a prestação de contas, né, que... E sempre com muita clareza, né? Então, os documentos são sempre acessíveis para todo membro. Então, agora tem a figura ainda do Conselho Fiscal, que vai avaliar a documentação. Então, a ideia é sempre trazer transparência, né? Para evitar abusos, né? Porque o abuso ele decorre do pecado. Então, quando a gente cria uma estrutura maior de crentes convertidos mesmo, crentes mesmo, a gente consegue criar uma estrutura ali que dá para fazer tudo de um jeito que não afeta ali o desenvolvimento do evangelho nessa comunidade. Né? Então, essa é a ideia. Bom, então aqui, até agora, eu falei, eu já vou caminhando quase para o final, assim, eu falei sobre o papel da igreja, da importância, essa autoridade que a igreja tem. Então, eu dei bastante ênfase a isso até o momento. Agora, eu vou me deslocar para o papel dos pastores no treinamento, tá? Porque ele não é menos importante, ele faz parte, porque a gente está falando de um congregacionalismo liderado por
presbíteros. Então, não é um congregacionalismo onde os membros eles estão sozinhos, sem esse cuidado. Então, como eu já mencionei antes, toda igreja possui o poder das chaves. Então, quando vai votar, o voto do pastor ele é um voto, né? E faz parte, porque ele é um membro também desse grupo, dessa congregação, dessa membresia. Mas o pastor ele é dotado de uma autoridade diferente e adicional para ensinar e estabelecer como usar as chaves, para que o membro não pense assim, eu acho que é assim. Então, o pastor ele recebe a autoridade de orientar os membros sobre decisões tomadas com sabedoria. Então, por exemplo, o pastor vai trazer uma pauta relevante aqui. Antes ele pode e deve fazer uma explicação, trazer um embasamento, o motivo pelo qual está sendo feito, e aí pronto, ele apresenta a pauta. Isso é uma autoridade inerente ao pastor, ao líder. Tá? Vocês vão reparar que eu tenho usado pastor e presbítero de forma intercambiável, mas eu sempre estou me referindo ali à mesma figura. Tá? E algo importante, vou separar aqui a autoridade em dois tipos. A autoridade de comando, que é aquela que efetivamente executa as coisas, e a autoridade de conselho, né? Que ela, na verdade, ela orienta. O pastor ele é dotado de autoridade de conselho. Ele dá uma direção, mas a autoridade de comando pertence à igreja. Agora, a direção que o pastor dá não deve ser ignorada. Ela deve ser observada com atenção, porque não é sem motivo. Então, e ele não ocupa esse papel porque ele desejou estar lá, porque a igreja reconheceu isso nele. Reconheceu o caráter dele, reconheceu o coração piedoso. Então, ele deve ser ouvido e deve ser considerado com vigor. Né? Então, assim, se ele está me orientando nesse sentido, algum motivo tem. Então, eu posso perguntar, eu posso questionar, eu vou querer entender melhor o porquê ele está fazendo isso, mas deve ser observado. Então, o pastor, ele instrui uma igreja. E como eu falei, dei o exemplo um pouco atrás, diante de uma decisão inadequada, ele tem a autoridade para retomar o tema numa próxima reunião, fazer mais uma explicação, trazer isso em uma reunião separada para tomar, então, a decisão. Tá? Isso aqui é muito importante, porque no começo da aula, a gente falou sobre possíveis conflitos decorrentes de decisões tomadas em grupo. Mas o livro ele chega a uma conclusão bem interessante que a gente tem observado aqui na CBI, que uma igreja saudável, com líderes piedosos, ela tende a ter decisões unânimes. Ela tende a ter uma congregação que concorda sobre os temas. Não é comum uma igreja que discorda e debate sobre tudo. Isso, na verdade, aponta para um problema anterior. Muitas vezes para uma comunidade imatura, para uma liderança que não está presente. Então, até o momento, as pautas que eu observei aqui, eu me lembro, posso estar errado, mas eu acho que todas foram unânimes. Né? Todas as pautas foram unânimes, decididas com unanimidade. Então, quando homens piedosos lideram a igreja, a grande maioria dos votos ela é unânime sem intercorrência. Se tem alguma discussão, algum questionamento, a gente coloca, sempre observando o outro, sempre com cuidado com o irmão. E essa é uma boa forma da gente lidar com isso como igreja. Tá? Ok. Então, conclusão. Aplicações para CBI. Temos aqui algumas responsabilidades. A ideia dessa aula foi trazer não só a autoridade que nós temos, mas também a responsabilidade que vem junto. Então, reforço isso. Não se trata de um poder que a gente ganha sem nada, mas a gente ganha, existe esse poder dado por Deus, mas que ele vem acompanhado de uma responsabilidade. Primeira responsabilidade, portanto, é congregar regularmente. Não tem como exercer isso se eu não estou entre os irmãos. Eu não consigo exercer esse congregacionalismo, como eu expliquei aqui, se a gente não está presente nas reuniões. Tá? Nós também somos responsáveis, e cada um de nós é responsável por preservar o Evangelho, de modo que desvios devem ser observados por todos, não só pelo pastor. Então, acabei de dar uma aula. Se eu cometi algum desvio, o pastor vai me chamar ele depois. Se for grave, ele vai interromper agora. E cada um de vocês também, de um jeito adequado e carinhoso, em amor, deve fazer isso. Então, eu acho que teve gente já que falou alguma coisa comigo, eu acho que
Acho que Mariel falou de uma aula, já que eu falei um negócio errado. E assim, às vezes é só um detalhezinho. Mas se eu cometo um desvio grave, o pastor depois ele vai ter que vir aqui e falar, não, o irmão se confundiu, ele falou que é assim, é de outro jeito, e depois ele vai me ensinar, ele vai me explicar, e eu vou. E pronto. Por quê? É mais importante que a gente preserve o evangelho aqui na igreja do que preserve uma falta, do que deixe de ter um incômodo por confrontar o irmão, por orientar. Então isso é bem-vindo. Cada um de nós tem que cuidar uns dos outros. E cuidar também do que é pregado, do que é ensinado aqui na igreja. Tá? É responsabilidade de todos. Se é responsabilidade, todos seremos cobrados por isso. Ninguém aqui é espectador. Tá? Ninguém aqui vem aqui sentar para assistir uma aula. Não é porque... não, nós somos participantes. Tá? Nós somos parte disso e responsáveis também. Nós também somos responsáveis, terceiro, para ajudar a confirmar os cidadãos do Evangelho. Então, quando chega uma pessoa e ela está pleiteando ser membro, se aproxime dela, acompanha, busca saber se ela entende o Evangelho. Se não, por que não discipular? Por que não se envolver? E se você está com alguém que você consegue perceber sinais claros de que ela não é um cristão, você precisa agir de alguma forma. Se você tem maturidade, lida com esse irmão. Se você precisa da ajuda da liderança, leva para a liderança. Porque assim a gente consegue fazer com que toda a igreja esteja sob a vigilância de toda a igreja. E aí cria um cenário absolutamente distinto. Né? Não é um cenário que tem só o pastor cuidando da igreja, e aí quando o irmão está aí do lado de fora, afinal de contas ninguém está vendo. Então, não é isso. Então, todos são responsáveis, todos devem cuidar uns dos outros. Participar das assembleias. Irmãos, uma assembleia não é uma mera burocracia. Tá? Assembleia não é dispensável. É um dia absolutamente importante. Não deve ter prioridade assim, primeira. Assim, marcamos a assembleia, separa na sua agenda. Evita com todas as forças marcar qualquer outra coisa. Deixa de vir só se for em caso último. Mas é muito importante participar das assembleias, porque quando a gente participa da assembleia, a gente exercita o papel para o qual a gente foi chamado. A gente não é só prestar contas, números, isso é importante também, mas não é isso. Às vezes na assembleia que a gente vai ter um espaço para falar sobre o irmão que está precisando de cuidado. E aí eu não posso falar aqui, porque aqui não é a assembleia de membros, aqui é uma aula, né? Então todos podem estar nessa aula, mas na assembleia, somente entre os membros, a gente consegue exercer também cuidado, a assembleia também tem essa finalidade. Então, assim, deixar de participar da assembleia não é algo que a gente deveria fazer. Ou flexibilizar isso, não é só a assembleia. Não é só a assembleia, é muito importante participar. Como eu falei, discipular outros membros da igreja, acabei falando junto, é um papel de todos nós. Então, passo que a gente olha para o lado e percebe que alguém pode ser discipulado, eu percebo que eu posso discipular, vai em frente e faça isso. Muita gente às vezes tem um afã, eu quero pregar, eu quero falar, mas às vezes não olha para o lado para acompanhar o irmão que está começando a caminhada dele. Então, assim, exercitar o cuidado uns com os outros, discipular, caminhar junto é um chamado para todos os cristãos. Naturalmente, compartilhar o evangelho com os de fora também, né, seguindo aí a comissão que Jesus nos deu, de fazê-lo conhecido, fazer discípulos e seguir os líderes naquilo que eles trouxerem debaixo então, da palavra de Deus, seguir sempre analisando. Né? Paulo mesmo aos Gálatas ele falou que tudo deve ser analisado e se não for de acordo com a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Então, devemos ter essa mesma postura. Tá? Alguns exemplos de como que isso se manifesta que, por exemplo, eu já introduzi todos os exemplos no meio, acabou que eu juntei aqui, então a gente acaba aqui nessas aplicações mesmo. Os exemplos já acabei falando enquanto estava aplicando. Tá? Alguma dúvida? Não? Oi? Todas? Meu Deus, então não vou saber responder. Bom, então, diante dessas todas as dúvidas, vamos orar.